Agradecemos e glorificamos o teu santo nome. Que o Senhor tome a direção, meu Deus, da palavra, de tudo que aqui for falado, de tudo aquilo que for ensinado, que tenha a direção do Senhor. Que não seja, meu Deus, ela a falar, mas que seja o Senhor falando através dela, para nos trazer, meu Pai, aquilo que temos a necessidade, não o que queremos ouvir, e que possamos crescer no Senhor. Dirige e abençoa a vida dela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, amém? E essa palavra que eu venho trazer aqui para vocês, como vocês estão vendo, eu vou falar sobre a arma mais poderosa que existe. Alguém sabe aí qual que é a arma mais poderosa que existe? Calma aí que a gente vai saber no final, amém? Como o nome já diz, a arma mais poderosa, eu quero que vocês venham lembrar agora, lá dos tempos da guerra. Tá vendo o soldado lá? Lembra daqueles tempos lá. E para acontecer uma guerra, precisa de duas fases na guerra, né? Para a preparação e a estratégia. Na preparação, o soldado, ele vai olhar a armadura dele, vai ver se ele, não trocou a armadura ali com o colega, não pegou a armadura errada, se está servindo direitinho. Ele vai olhar o escudo, vai olhar o capacete, vai olhar o cinto, vai olhar tudo. Vai olhar também a espada. Ele vai pegar a espada e vai afiar ela bem afiada. Porque uma espada que não esteja afiada vai resolver alguma coisa? Vai resolver nada. Então, ele vai precisar passar por essa fase de preparação. E assim como ele precisa dessa fase de preparar todo o equipamento dele, ele também precisa preparar ele mesmo. Se um soldado ele estiver ferido, ele vai conseguir estar na frente de batalha? Tem como colocar um soldado que está ali sangrando na frente de batalha? Por quê? Ele não vai conseguir defender ninguém e ele vai abrir uma brecha para que o inimigo venha entrar no território dele. Então ele não pode estar ferido, ele precisa estar sarado, ele precisa estar curado. Então quando um soldado ele está ferido, o que é feito? Ele é colocado ali de lado, ele vai para a enfermaria, ele vai receber todos os cuidados que ele precisa, para que quando ele estiver pronto, ele vá para a guerra. Amém? Deixa eu tomar água aqui que a garganta está seca. Outra fase importante também é ele preparar a mente. Adianta o soldado ele ir para a guerra se ele esqueceu a tenda dele lá aberta? Se ele esqueceu lá o canecão no fogão a lenha? Se ele ficar preocupado, como que ele vai lutar? Aí vai vir um inimigo, na hora que ele não estiver vindo, já era. Por quê? Porque ele não está focado no objetivo dele, que é vencer aquela guerra. Ele está distraído com outras coisas. O corpo dele está ali, mas a mente está bem longe. Então ele não vai conseguir. Então a primeira fase de uma guerra é qual? A preparar. Fala comigo, eu preciso estar preparado. E nós precisamos também, em uma guerra, da estratégia. Na estratégia, a gente vai conhecer os pontos fortes e fracos do inimigo. Por exemplo, se eu sei que aquele inimigo, ele sabe manusear bem o arco e flecha, então eu preciso fazer todo o suporte ali para me defender dos arcos e flecha. Amém? Se eu sei que ele é fraco na luta corpo a corpo, o que eu vou fazer? Atacar. É ou não é? Então eu vou conhecer os pontos fracos e fortes do inimigo. E também eu preciso conhecer o lugar. É um lugar plano, é um lugar de montanhas, é um lugar que tem muitas águas, muitas pedras. Como que é o lugar onde eu vou lutar? Então tudo isso faz parte do momento da estratégia. Outro momento importante na estratégia é o disfarce. Quem já viu aqui as novelas da Bíblia, ou já leu na Bíblia,
quando os israelitas eles vão espionar a terra, né? Eles vão ali disfarçados, saber quantas pessoas tem ali, se aquele povo é forte ou é fraco, se eles estão bem armados ou não. Ou seja, a gente precisa confundir o inimigo. E assim na guerra, assim também é na nossa vida. Nós precisamos nos preparar e precisamos também ter estratégias. Por quê? Porque a nossa guerra, ela não é só de vez em quando, ela é a todo tempo. A Bíblia fala que o diabo ele está ao nosso derredor, é de vez em quando? É o tempo todo, só esperando uma brechinha para poder atacar. Então nós precisamos nos preparar e também armar as nossas estratégias. E para nos preparar, primeiro a gente vai precisar olhar para dentro de nós. Nós precisamos, assim como os soldados lá do tempo da Bíblia, da era medieval, nós precisamos também ter toda a armadura completa. Ela não pode estar frouxa, não pode estar apertada, não pode estar com a espada mais ou menos, tem que estar tudo ok. E assim também é a nossa vida. A gente não consegue defender ninguém se a gente estiver como? Ferido. A gente não consegue se colocar na frente de um campo de batalha se nós estivermos feridos. Porque o que vai acontecer? O inimigo vai nos derrubar e a gente vai abrir brecha para o local que a gente não quer que ele venha entrar. A nossa casa, a nossa saúde, o financeiro, o casamento. Ou seja, nós precisamos primeiro cuidar de nós. Então, se estamos precisando de cuidados, não vamos nos colocar na frente de batalha. Vamos primeiro nos afastar e se recompor, cuidar das feridas, para depois, quando estiver preparado, a gente ir lá lutar. Amém? E nós precisamos também estar focados. Adianta a gente lutar se a gente esqueceu da água lá no feijão? Se esqueceu, será que eu deixei a porta da casa aberta? Quem tem essas coisas assim? Assim, eu acho que eu deixei a porta aberta. O gás eu acho que ficou ligado. Ou seja, a gente não consegue focar se a gente estiver distraído. Então, isso é muito importante na nossa vida. Nós precisamos primeiro cuidar de nós, olhar para nós mesmos e não perder o foco. Estar sempre atento, estar sempre ali focado no alvo, naquilo que nós queremos. Amém? Acho que está todo mundo dormindo, amém? Aí. E também nós precisamos da estratégia. Num campo de batalha, o pessoal lá do exército, ali os soldados, eles armam uma mesa. E nessa mesa, o que eles fazem? Eles traçam as estratégias. Eles falam, não, vamos colocar essa quantidade de soldado aqui, essa daqui vai aqui, essa daqui vai ser para o disfarce, e assim vai. Assim também é na nossa vida. Nós precisamos ter um local na nossa casa que seja a nossa mesa de estratégia. Ou a mesa, ou uma cadeira, ou um cantinho no chão, mas nós precisamos, na nossa casa, de um local onde a gente possa armar as nossas estratégias, para que a gente possa se fortalecer e assim conseguir vencer o inimigo. Amém? Quem está entendendo? Amém. Então, vamos ler aqui o nosso texto bíblico. É em Lucas, você pode abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, no versículo 1. Quem precisa de ajuda, diga socorro. Levanta a mão, que a gente ajuda. Lucas capítulo 11, versículo 1. Calma aí que a gente já vai chegar no nosso tema. A gente já vai descobrir qual é a arma mais poderosa que existe. Podemos ler? Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. E quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse,
Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Vamos parar um pouquinho aqui. Os discípulos, eles estavam observando Jesus orar. E eles tiveram aquele desejo, aquela fome de aprender também a orar. Mas é porque eles viram Jesus orando só uma vez? Não. É porque eles já tinham visto Jesus orando várias vezes. Jesus, ele tinha o costume de se retirar, de ir para um canto afastado e orar. E os discípulos queriam isso também. Os discípulos estavam perguntando a Jesus como que eles faziam para ter uma vida de oração. Então eles queriam imitar a Jesus. Alguém quer aprender alguma coisa com alguém que não sabe fazer? Por exemplo, meu esposo, eu sei que ele sabe fazer anúncios online. Eu já vi ele fazendo várias vezes. Então, se eu quero aprender de fato a fazer, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no doutor? Não, se eu precisar de um dentista, eu vou no doutor. Mas se eu quero anúncios online, eu vou na onde? Eu vou nele, porque ele vai me ensinar a fazer. Por quê? Ele já fez mais de uma vez. A minha mãe é uma ótima cozinheira. Ela faz uma lasanha que, misericórdia, é boa demais. E ela já fez diversas vezes. Eu vi ela fazendo desde quando eu era pequena até nos dias de hoje eu vejo ela fazer. Então, se eu quero aprender a fazer uma lasanha gostosa, eu vou perguntar para o meu esposo? Não, vai dar ruim. Eu vou perguntar para quem sabe. Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa aprender com quem faz há mais tempo. E os discípulos, eles queriam isso porque Jesus fazia isso direto. E veja bem, Jesus, quando ele estava aqui na terra, em forma humana, ele tinha sono como a gente. Ele tinha sede, tinha fome, ele ficava cansado. Mas mesmo assim, ele se retirava para orar. Então, os discípulos quiseram aprender como ter uma vida de oração. E aí Jesus vai ensinar eles, diz assim, ó, no versículo 2. E ele lhes disse, quando orardes, vamos parar aí nesse quando? Quando orardes? Eu fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra quando. E quando significa uma ocasião de tempo, um determinado tempo. Mas também significa sempre que. Então, colocando em outras palavras, está dizendo assim, ó, sempre que orardes. Ou seja, Jesus não falou assim, ó, vocês vão orar só 3 vezes no ano, viu? Ora no começo do ano, no meio do ano e no final. Foi isso que ele falou? Não, ele falou sempre que orardes. Ou seja, ele já estava falando que a oração é uma necessidade. Amém? Então a oração ela é o quê? A oração é o quê? Uma necessidade. Então Jesus já estava enfatizando para eles o fato de que a oração ela deve ser diária, ela deve ser constante. É uma necessidade na nossa vida. E diz mais assim, ó. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Essa aqui é a famosa oração que todo mundo conhece, não é? Desde pequenininha, antigamente nas escolas, a gente aprendia na escola, na igreja, a orar o Pai Nosso. Ia começar qualquer coisa, orava o Pai Nosso. Mas vocês já pararam para prestar atenção que Jesus, ele diz bem no começo, Pai Nosso. Quando vocês então forem orar, vocês vão dizer Pai Nosso. Ou seja, Jesus estava revelando a eles a identidade deles. Quando vocês forem orar, vocês não vão orar a qualquer um. Vocês não vão estar orando a um Deus qualquer. Vocês vão estar orando ao Pai de vocês, ao Deus que é Pai.
Então Jesus, naquele momento, ele revelou a identidade. Ele falou assim, ó, assim como eu sou filho, vocês também são filhos de Deus. Então toda vez que você for orar, você tem que crer que você está orando ao seu Pai. Então a primeira coisa que Jesus faz é revelar a nossa identidade. Amém? E outra coisa importante também, tem o Pai Nosso, a gente pode destrinchar ele todinho. Mas eu quero ficar em 3 características. A primeira, que é a da identidade. E a segunda, que diz lá no versículo 3: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, ele estava falando naquele momento com os discípulos que as necessidades deles seriam supridas diariamente. O pão nosso de cada dia. Ou seja, qual o pão que você está precisando no dia de hoje? O pão aqui não se refere somente ao alimento, mas talvez o pão que você está precisando no dia de hoje é força de Deus. Talvez o pão que você está precisando no dia de hoje é resistência, é sabedoria, é saber se comportar diante das situações, é saber disfarçar, confundir o inimigo nesse dia. Então, qual o pão que você está precisando nos dias de hoje? Amém? Amém? Quem está cochilando, diga glória a Deus. Eita. Dorme não, dorme não. O terceiro ponto diz assim, ó: e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo que nos deve. Amém? Ou seja, quando a gente se achega a Deus, a gente precisa limpar o nosso coração. Às vezes é difícil perdoar quem nos machuca, não é? Mas se a gente está pedindo a Deus aqui para perdoar assim como a gente perdoa o nosso irmão, aí fica difícil, né? Então a gente precisa chegar diante de Deus e liberar perdão àquelas pessoas que nos feriram, aquelas pessoas que nos machucaram, que nos magoaram. É estar diante de Deus com o coração limpo. Amém? Então aqui no Pai Nosso a gente vai aprender a nossa identidade. A gente vai aprender que Deus supre as nossas necessidades diárias. E a gente vai aprender que a gente precisa se chegar a Ele com o coração limpo. Amém? E assim é a arma mais poderosa que existe. Não é só o fato da oração, mas sim ter uma vida de oração. Jesus, ele não ensinou para os discípulos apenas uma oração. Ele ensinou uma vida de oração. E o que é ter uma vida de oração? É você estar ali o tempo todo pensando em Deus. É você ter aquele local seu estratégico e falar assim, não, tantos minutos do meu dia eu vou estar aqui orando, eu vou estar aqui lendo a palavra, eu vou estar aqui buscando a Deus. Eu vou estar me preparando e criando estratégias para vencer aqui no mundo. Amém? E muitas vezes você fala assim, mas é tão difícil orar. É tão difícil começar uma vida de oração. Eu gosto muito de comparar com a academia. Pensa num trem difícil para mim é fazer exercício. Eu estou vencendo. Estou indo devagar, mas estou indo. Porque também eu não vou ser doida de começar 2 horas por dia, que eu não vou fazer um dia e ficar 3 meses sem fazer. Eu me conheço. Mas se eu fizer 10 minutos todo dia, se eu fizer 15 minutos, já vai me ajudar? Quem é o beneficiado por fazer exercício físico? É o dono da academia? É o personal lá do YouTube? Não, somos nós mesmos. Quem perde de não fazer é quem? Sou eu. Sou eu que perco saúde, sou eu que perco disposição, mentalidade por não fazer exercício. Assim também é a oração. É difícil começar, na academia também é. Mas quando você começa, você pega o ritmo, quando você fica um dia sem fazer, você sente falta, não é? A oração também é a mesma coisa. Para começar, vai ser difícil. Para começar uma vida de oração, vai ser árduo, vai ser complicado. Mas você precisa dar o primeiro passo.
Porque você ter uma vida de oração vai ser benefício de quem? Fala assim, ó. Só meu. Você ter uma vida de oração, o benefício primeiro é seu. Amém? Então, você precisa ter uma vida de oração, ter aquele momento em que você quer ouvir, quer falar com Deus. Ah, mas eu não sei como fazer. Usa as estratégias. Lembra que lá na guerra eles têm as estratégias? Você também pode usar. Uma das estratégias que eu gosto de usar é escrever orações. Você vai lá, pega um dia, escreve tudo que você quer orar sobre você. Lembra que primeiro você precisa cuidar de quem? Fala assim, primeiro eu preciso cuidar de mim. Então a primeira oração que você tem que fazer não é pelo seu marido, não é pelos seus filhos, não é pela sua saúde, não é pela sua vida financeira, é pela sua vida espiritual. É pela sua comunhão entre você e Deus. Então pega lá e escreve no papel, fala, Senhor, não deixe minha lâmpada apagar. Senhor, tira a timidez, porque eu sou tímida, gente. Pensa na pessoa que é tímida, sou eu. Mas eu oro a Deus todo dia, Senhor, tira a timidez. Uma coisa é estar aqui, outra coisa é falar comigo. Eu viro um bicho assim do mato. Eu falo só oi e pronto. Mas eu peço a Deus todo dia para tirar essa timidez de mim. Por quê? Porque eu sei que se Deus me ajudar a vencer essa timidez, eu vou conseguir ganhar muito mais almas para Ele. Então eu peço isso para Deus. Eu peço para Deus me ajudar a ter bons olhos. Quem aqui de vez em quando não tem uns olhos assim que fala, Senhor Jesus, não queria ver isso, e já começa a querer julgar? É ou não é? Eu peço isso para Deus. Então você escreve lá uma lista daquilo que você quer. Por que escrever? Porque quando a gente fala, falou. Só que quando a gente escreve, a gente vai lembrar. Se eu falar assim, eu vou orar para que a minha lâmpada jamais venha apagar. Aí quando chega no dia de manhã, você está com tanto sono, que você vai falar, Senhor, apaga a lâmpada. Você vai orar ao contrário. É ou não é? Porque você está cansado. Mas se você escrever ali, você vai falar aquilo que você quer. E aí com essa estratégia, você vai começar a criar um hábito. Você vai começar a formar um hábito na sua vida, que é o hábito da oração. Aí o próximo passo vai ser você começar a escrever orações pelos seus familiares, pelas áreas da sua vida que você quer que Deus venha ajudar. Amém? Outra estratégia que você pode usar também é orar a palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso do que orar a palavra de Deus. De você falar assim, Senhor, eu sou tua filha amada. O Senhor me fez imagem e semelhança do Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito, que tem sido o meu favorito. Eu falo ele na minha mente o tempo todo, que é lá em Filipenses, que fala, eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Gente, não tem como a gente ficar assim depois de um versículo desse, né? Então você fala assim, não, eu posso. Se Ele está falando, eu posso. Se Ele está comigo, eu vou. Então a gente tem que orar a palavra. A gente tem que ter a palavra no nosso coração. Eu costumo falar para Larissa, para a Manu também, só que a Manuzinha não entende muito, que a gente deve guardar a Bíblia no nosso coração. Vai chegar um determinado momento em que a gente não vai ter ela impressa, em que a gente não vai ter ela no celular. Por quê? Não vai mais existir a palavra de Deus. Mas aquilo que a gente lê e guarda, tem como apagar? Não tem. Então a gente precisa nos revestir dessa armadura. A gente precisa ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Amém? Então nós precisamos usar estratégias para que a gente venha vencer o inimigo. Se eu sei que determinada situação me deixa assim meio para lá e para cá,
Então eu vou criar situações que façam com que isso não venha me abalar, com que isso não venha tirar a minha paz. Amém? Nós precisamos ter sede, ter desejo da presença de Deus. Amém? O que eu fiz agora? Você bebe água quantas vezes no dia? É uma vez só? Não, são várias vezes no dia, não é? Então vamos fazer um desafio a partir de agora. Toda vez que você for beber um copo d'água, no seu pensamento, enquanto você estiver tomando, você vai falar: Senhor, assim como eu estou com sede dessa água, que eu tenha sede também do Senhor. Senhor, eu estou igual quando uma pessoa começa na academia, estou sem vontade nenhuma, mas eu preciso da ajuda do Senhor para começar. Então, assim como eu estou bebendo essa água, que eu tenha sede do Senhor. Me faz, Senhor, ter sede da Tua presença. Me faz ter sede de gastar ali o meu tempo com o Senhor. De gastar ali as minhas horas louvando, glorificando, exaltando o Teu nome. Amém? Quando você começar, não precisa você começar com 2 horas. Você não vai aguentar. Começa devagarzinho. Começa ali com 10 minutos. 10 minutos já ficou fácil? Então vamos para o nível 2. Coloca aí mais 5 minutinhos. Até você conseguir ter aquele tempo prazeroso na presença de Deus. No começo, 10 minutos vai parecer uma eternidade. É ou não é? No começo, quando a gente vai orar, meu Deus, falta palavra. Senhor, já orei por todo mundo. Já orei por tudo. Não tem mais nada que eu quero falar. E acaba a oração. Mas com o passar do tempo, assim que você aumenta a sua intimidade com Deus, você vai ver que 10 minutos é tão pouco. 10 minutos não dá para falar nem metade da metade que você queria falar. E aí você só vai aumentando cada dia mais. Não, peraí, eu vou aumentar mais um pouquinho, E não inventa a desculpa do tempo. Sabe por quê? A sua rede social te denuncia que você tem tempo. Porque o tempo que você tem para passar o dedinho é o tempo que você podia estar orando, dobrando o joelhinho, né? Então, tempo não é desculpa. Se a gente quer, a gente faz. Eu acordo mais cedo para ter meu tempo antes das pessoinhas acordar, antes do meu marido acordar. Eu tenho meu tempo com Deus. Meu marido já é diferente. Ele é ficar até tarde da noite, aí eu já não aguento. Então eu prefiro acordar às 5 da manhã do que ir dormir às 1 da manhã. Então cada um tem que ter as suas estratégias. Cuide primeiro de você. Lembra do avião? Quando você entra lá, aí a aeromoça ela vai fazer, né? Vai dar as instruções. Aqui tem a saída de emergência, né? Fica igual. E o que eles fazem na hora da máscara? Quando a máscara cair, coloca primeiro em quem? Você primeiro coloca em você. Mas eu tenho um filho pequeno, eu vou colocar no filho. Não, você vai colocar primeiro em você. Por quê? Se você ficar muito tempo sem oxigênio, você perde a sua consciência, desmaia, e aí você não ajudou nem você e nem seu filho. Nem você e nem seu marido. Então você primeiro precisa cuidar de você. A arma mais poderosa que existe é a nossa vida de oração. Não é só apenas a oração, aquela que você faz hoje e depois mais 4 dias na frente você vai fazer de novo. Não, é uma vida de oração. É todo dia, é constância, é ter uma vida de oração. Amém? Então que a gente possa ser cristãos que de fato vivam a vida que o Senhor Jesus quer que a gente venha viver. Jesus, Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele. E a primeira base de um relacionamento é o quê? O diálogo. É ou não é? Você não chega já para a pessoa e fala assim, vou casar com você. Sem nem ter falado com você. Não, primeiro vai lá, pegar uma pedra de gelo, falar bom dia. Para depois de muita conversa, depois ele conta essa história aí da pedra de gelo. Para depois de muita conversa, unir ali o relacionamento. Então é assim que a gente deve fazer com o Senhor Jesus.
ter um relacionamento constante com Ele, um diálogo constante com Ele. Toda vez que a gente beber a água, a gente pedir o quê? Senhor, eu quero ter sede de Ti. Eu quero ter sede da Tua presença. Nós precisamos criar estratégias. Nós precisamos nos preparar. Porque daqui mais para frente, a tendência não é melhorar, é piorar. E se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver com estratégias sólidas, nós não vamos conseguir ficar na frente da batalha. Amém? Então, qual que é a arma mais poderosa que existe? Ih, não ouvi não. De novo. A vida de oração. Amém? Então, que a gente possa ter essa vida de oração. E começar a partir de hoje. Não vamos esperar para amanhã, não. Se você já teve o seu momento hoje, amém. Se você quer ter mais um pouquinho, amém também. Mas não deixa para amanhã, não. Começa hoje a ter essa comunhão com Deus. Amém? Vou chamar aqui o pastor Rafael para fazer a oração final. E que essa palavra, ela fique gravada no seu coração. Que você tenha fome e sede da presença de Deus. E que você viva uma vida de oração. Amém? Vamos falar com Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que Deus, Ele faça essa palavra permanecer dentro de nós. Quem foi alimentado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero te convidar para a gente fazer junto a oração final.